Tendências religiosas profetizadas na Bíblia para os últimos tempos. Quando perguntaram a Jesus: Mestre, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Jesus não separou a destruição do templo logo a seguir, no ano 70, dos acontecimentos do fim, 2000 anos depois, época em que nós estamos vivendo. Mas ele anunciou para esse nosso tempo o seguinte: sinais religiosos, aparecerão falsos cristos e aparecerão no meio de vocês falsos profetas, falsos mestres, no meio do cristianismo. No mundo, nunca se viu uma multiplicação tão grande de religiões, de ídolos e deuses e OVNIs e ETs e forças sobrenaturais e sinais captados de rádio, de outros lugares do universo e por aí. Vão surgindo muitas formas de acreditar em poderes sobrenaturais. Muitas religiões vão se multiplicando, mas vamos tratar dos cristãos, aqueles que dizem seguir a Jesus. Ele falou que no meio do povo de Deus apareceriam falsos mestres ensinando heresias para desviar, se possível, os próprios eleitos. Falsos profetas trazendo coisas estranhas para desviar os eleitos, e assim por diante. No meio cristão tem aparecido muitas vertentes perigosas e enganosas, tudo isso caracterizando uma apostasia. O cristianismo puro e simples está ficando fora de moda. As pessoas não querem, e mesmo aqueles que se dizem cristãos querem se acomodar e não depender diariamente do Espírito Santo. Eles adotam princípios cristãos, uma teoria cristã, um fundamentalismo cristão, eles adotam aquilo e vivem como se Deus não existisse. Mas isso não é novo, e a origem também não é nova. No livro de Jó, nós encontramos Satanás inspirando o Elifaz, que provavelmente era uma boa pessoa, mas naquelas circunstâncias em que o Jó estava sofrendo, os amigos vieram para consolá-lo, eles não sabiam o que dizer, passaram 7 dias sem ter o que dizer para o Jó, até que aquele vulto terrível que apareceu à noite, trazendo medo para o Elifaz, ditou para ele algumas coisas. A partir dali, o Elifaz começa a acusar o Jó. No capítulo 22, o Elifaz acusa o Jó de grandes pecados e diz: ô Jó, essa maldade está acontecendo no mundo, você tem sido conivente, órfãos são atacados e pessoas fracas são roubadas, o mundo está assim, e Deus olha para o céu, ô Jó, Deus está preocupado com isso por acaso? Olha para as estrelas mais altas. Estou lendo texto em Jó, capítulo 22. Ô Jó, Deus está lá para cima, ocupado com outras coisas. Será que ele pode julgar através de uma escuridão toda dessas aí que o separa de nós? Ele está andando lá pelo céu. Grossas nuvens o encobrem, de modo que nós não podemos vê-lo. Ele está passeando pela abóbada do céu. Agora, você quer seguir o caminho do erro e vai arcar com as consequências do erro aqui? Bem, Satanás inspirou Elifaz a dizer que Deus está muito longe e que não se interessa pelo que acontece aqui na Terra. Os cristãos, na Idade Média, foram levados para interesses materiais e a religião foi traduzida em proveitos materiais e os cristãos foram se acomodando. Nós temos um exemplo moderno
que é a França, representativa de toda a Europa. Na França, hoje, menos de 10% acham o cristianismo interessante. Há décadas atrás, os franceses se deram a uma acomodação religiosa. Acreditavam em Deus, mas como Satanás inspirou aqui para o ele faz, acreditavam num Deus lá distante, que não se envolvia em assuntos da terra e entregou a terra para nós. Então, um cristianismo vazio é a mesma coisa que nada de cristianismo. Rapidamente, essa imensa massa da população da França passou para o ateísmo. Hoje, estatísticas mostram que mais de 50% da população da França se declara ateia, ou são ateus, eles não creem mais em Deus. Eram cristãos acomodados que viam um Deus tão distante que se afastaram de Deus e se tornaram ateus. Enquanto isto, o islamismo cresce rapidamente e já atingiu 30% da França. E na Europa está caminhando para lá. Eles têm já bons patrimônios políticos, como, por exemplo, em Londres, o prefeito é muçulmano. E os franceses estão caminhando para lá. E alguns querem guerra contra os muçulmanos, mas são continuamente derrotados nas urnas, são os conservadores, a chamada direita. E a maioria quer uma conciliação com os muçulmanos. Hoje, a França está muito mais para o islamismo do que para o cristianismo. Não vai faltar situações em que os franceses vão apoiar os muçulmanos contra os cristãos e contra o Vaticano. Havia pessoas que há décadas atrás acreditavam que o falso profeta seria o líder de uma união ecumênica entre católicos e protestantes, mas nem se fala quase nisto. Eu creio que vai ser uma religião nova, ligada à internet, influências várias que vão acontecer nesses próximos tempos, e isso vai ser a religião do falso profeta que vai dar todo o apoio para o anticristo. A própria Europa vai destruir o Vaticano e o catolicismo. Bem, e isso vai ser já na grande tribulação. Mas e no meio cristão, no nosso meio, cada vez mais cristãos estão se decepcionando com a religião, se afastando, deixando as igrejas, isso no mundo todo. São pouquíssimos os cristãos ativos, cumprindo o que Jesus falou, que a porta é estreita e poucos vão ser salvos. O cristianismo está em declínio no mundo todo. Alguns dizem que alguns países estão sendo sacudidos, o Irã, por exemplo, o Afeganistão, países muçulmanos estão vendo Deus agir para a salvação de pessoas. Glória a Deus por isso, mas é um número pequeno para mostrar que Deus ama aquele povo lá também. Mas, de um modo geral, o cristianismo está mudando por completo, se filtrando para que os poucos fiquem firmes e vão ser terrivelmente perseguidos, como já estão sendo, pelo espírito do anticristo. Essas tendências vão acontecer em nossos dias. Judeus não querem saber de Deus, vão sofrer uma grande tribulação para serem dizimados e no final os poucos que sobrarem vão se converter. Cristãos na Europa estão abandonando o cristianismo e virando ateus para poderem conviver com os muçulmanos que estão crescendo em número lá na Europa. Nos outros países do Ocidente, os cristãos estão já bandeando para o globalismo e os que são cristãos radicais como nós, que cremos na Bíblia e pregamos o Evangelho, vamos ser cada vez em menor número, isolados, segregados e perseguidos. Você está pronto para fazer parte de um grupo assim? Não tenha dúvida, isso vai chegar ao Brasil também. Você quer sofrer pelo nome de Jesus?